Irmãos, Deus é perfeito e tudo o que Ele faz é perfeito. E com o homem não foi diferente. O homem foi feito para viver eternamente ao lado do seu Criador. É por isso que grande parte das pessoas vivem com essa inquietação, com essa vontade de viver para sempre. É como se o homem quisesse ter de volta aquilo que já teve um dia. Deus criou um lugar onde o homem tinha tudo o que precisava para poder habitar e viver em segurança. O desejo do Senhor era que o homem pudesse viver eternamente em plena comunhão com o seu Pai Celestial. Mas infelizmente Adão e Eva caíram no engano de Satanás e escolheram desobedecer o seu Pai Celestial. Com isso, o pecado veio ao mundo, e junto com ele vieram as consequências, como as doenças, a dor, o cansaço e a pior de todas, a morte. Mas é aí que surge a dúvida de muitos. O que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Será que depois de morrer tudo simplesmente acaba? Será que após a morte a pessoa reencarna em outro corpo? Será que é apenas uma espécie de sono profundo, do qual esperamos ser acordados? Ou será que iremos para algum lugar no além? Alguns dirão que é impossível saber, pois nunca ninguém voltou para dizer. Mas isso não é verdade. Existem muitos casos de pessoas que morreram e voltaram para testemunhar. Inclusive na Bíblia também tem casos assim. A verdade é que a palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos sobre esse assunto. Mas antes de iniciar, eu vou pedir que você se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão inscrever-se. Assim você irá receber os próximos vídeos que eu postar. E com certeza você será muito edificado com as mensagens aqui desse canal. Vamos crescer juntos no conhecimento da palavra, amém? Bom, a primeira coisa que você deve saber é que após a morte o corpo dormirá no pó da terra. Podemos entender isso lendo Daniel capítulo 12, versículo 2. Acompanhe. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Nessa passagem, Daniel dá a entender que a morte é como um sono onde o corpo físico dorme, e que em algum momento o nosso Senhor acordará todos desse sono para que sejam julgados, uns para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. Enquanto o corpo dorme no pó da terra, o nosso espírito volta imediatamente para Deus, como lemos em Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqueles que se arrependem de seus pecados e morrem crendo e aceitando a salvação em Cristo são levados para o céu assim que morrem e ficam ao lado do nosso Pai Celestial. Podemos entender isso lendo a passagem que está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando Jesus diz ao ladrão que está crucificado ao lado dele que ainda naquele dia ele estaria com o Senhor no paraíso. Depois de algum tempo, a última trombeta irá tocar e os corpos que dormiam no pó da terra, seja de pessoas boas ou más, serão ressuscitados para que todos possam enfrentar o julgamento final, que decidirá onde cada um irá passar a eternidade, se ao lado de Deus ou não. Aqueles que creram na salvação que Cristo dá e aceitaram o seu sacrifício da cruz receberão o perdão eterno, mas aqueles que não creram vão receber a pior sentença, que será de consequências eternas. A segunda coisa que você deve saber é que os espíritos dos mortos não ficam vagando por aí, como alguns filmes e seriados dão a entender, e nem podem ter nenhum tipo de contato com os vivos. Vamos ler Eclesiastes no capítulo 9, a partir do versículo 4 até o 6. Quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E como já lemos antes em Eclesiastes 12, verso 7, o nosso espírito volta para Deus. Irmãos, isso significa que quem morre não pode mais ter contato com os vivos. Então, se você ouvir de alguém que uma pessoa falecida enviou uma mensagem do além através de um médium ou através de um sonho, mesmo que isso possa ser reconfortante, não acredite. Em Deuteronômio 18, versículo 11, a Bíblia diz que Deus abomina quem tenta consultar os mortos. Jesus também disse, através da parábola do rico e o Lázaro, que existe um abismo que separa os vivos dos mortos, de maneira que é impossível um lado ter contato com o outro. E a palavra de Deus diz que Satanás se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas e afastar elas do caminho do Senhor. Então eu não me surpreenderia se Satanás tomasse a forma de uma pessoa, imitasse a voz dela e contasse coisas que só a pessoa falecida sabia. A terceira coisa que você deve saber é que, após recebermos o perdão eterno, nós também receberemos um corpo glorificado. Esse corpo não será da maneira como nós conhecíamos. Com ele nunca mais sentiremos cansaço, sono, sede ou fome. E todas as deficiências físicas que os nossos antigos corpos carregavam por causa do pecado serão completamente apagadas.
A quarta coisa que você deve saber é que no céu nós nos lembraremos uns dos outros. Lembraremos da vida que tivemos aqui na terra. Só não nos lembraremos das coisas ruins. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 65, versículo 16 e 17. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais voltarão à mente. Mesmo que a gente possa ter tido uma vida com momentos ruins, a palavra de Deus diz que no céu nós não sentiremos mais dor, tristeza ou qualquer outro sentimento ruim. Essas lembranças ruins serão apagadas ou simplesmente não serão capazes de nos causar nenhum incômodo, pois é dito que todas essas coisas são passadas e já não existirão mais. Não sabemos exatamente como isso vai acontecer, mas o fato é que seremos completos da presença de Deus e isso impedirá que possamos ter qualquer sentimento negativo. E para concluir, eu digo o seguinte: todo aquele que está em Cristo e serve a Deus não deve temer a morte, pois nós servimos a um Deus que tem controle sobre a vida e a morte, e Ele prometeu nos dar a vida eterna. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. O fato é que todos nós vamos ter que enfrentar esse momento, mas isso não deve ser motivo de medo, pois sabemos para onde vamos se estivermos caminhando com Cristo. Irmão, Jesus morreu para que o reino de Deus fosse aberto para todos e para que a misericórdia de Deus seja para todos, do santo ao pecador, desde que se arrependam e aceitem o sacrifício de Cristo. Lembre-se das palavras de Paulo no livro de Romanos 14, versículo 8, que diz: Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. E em Filipenses 1, versículo 21, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o cristão, às vezes a morte será um momento de dor, mas apenas um momento. Depois estaremos em casa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a nossa cidadania não é terrena. Pertencemos à nova Jerusalém celestial que Deus preparou para nós. Finalmente iremos para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Vamos voltar para os braços de nosso Pai e viver eternamente ao lado dele. Até o próximo vídeo.